Bom dia. Bom dia, Rabino. Começar dizendo que Baruch Hashem, as gravações do Shiurim têm ido muito bem nas redes sociais. Se alguém ainda não conhece, ou se tem amigos que ainda não conhecem, por favor, compartilhar. Eu estou procurando alguém que mexe bem com o YouTube, com essas coisas, para poder impulsionar ainda mais o Bezrat Hashem, o estudo de Torá. Se alguém tiver alguém para recomendar, por favor, me manda. Tem rabinos que tem 1 milhão De seguidores. né? Baruch Hashem. Você não tem 2 milhões? Eu queria começar com uma passagem muito linda, que foi lida não nesse Shabbat passado, mas algo que me marcou. A gente está agora no Humash, chamado o Humash Apekudim. Pekudim significa contagens. E logo no início desse Humash, Hashem fala para contar o povo de novo. E a gente já tinha sido contado, e conta de novo, e conta de novo. Então, nesse tema, tem uma regra que a brachá, ela só recai sobre algo que não é contável. Sobre algo, aliás, que não é contado. Depois eu volto para a nossa contagem. O que significa isso? Diz a Guimará, se alguém vai entrar no seu armazém de grãos, ele quer ver quanto que rendeu esse ano. Ele vai chegar lá e vai começar a medir volume, peso. Então, antes de você entrar, faça uma brachá, uma tefilá, peça para Hashem que tenha muito. Então, vamos traduzir para os dias atuais. Antes de você verificar os seus investimentos, antes de colocar a senha, você vai lá e pede a Hashem, ajude, que rendeu bem. Antes de você olhar. Depois que você já viu, então está escrito que agora, se você rezar, é uma reza à toa. Porque a reza só recai sobre algo que está oculto dos olhos. Enquanto você ainda não viu, pode ser que vai render mais. Mesmo que Hashem me dá um jeito. Mesmo que quando colheram não era. Toda vez que eu vou olhar meu saldo, eu faço a mesma reza. Você faz a mesma reza. Todos devemos fazer. Você quer saber qual é a reza? Sim, por favor. Hashem, por favor, ajude que tenha bastante. É só isso? Essa é a reza. Só isso? Tem lá uma linguagem na Guimará, mas essa é a reza, em outras palavras. Depois, não é que Hashem não pode fazer milagres, mas a brachá recai sobre algo que está oculto. Isso está ligado também com a outorga da Torá, porque as primeiras luchot foi algo muito divulgado no mundo inteiro e acabou dando que Moshe Rabbeinu desceu e quebrou as luchot, ele quebrou as tábuas. As segundas foi sem todo esse auê, foi com menos pompa. E desse jeito a brachá deu certo. Então aquilo que você quer que dê certo, não sai contando por aí antes de dar certo. Espera dar certo, aí você conta. Então, a pergunta ainda surge, por que Hashem contou a nós? Então vamos deixar essa pergunta de lado, mas uma explicação muito linda de que, por que a brachá não recai sobre algo que já foi contado? Então a explicação simples já foi contado, Deus não vai mudar a natureza. Mas uma explicação mais profunda é que brachá verdadeira só é em coisas que não são contáveis. Dinheiro você pode contar. Felicidade você não tem como contabilizar. Amigos, conhecidos você pode contar. Amigos de verdade, não tem como você contar. Você só vai saber na hora H. Da verdade. As brachot verdadeiras são em coisas que não são contáveis. Claro que a gente precisa das contáveis também, aquela antes de você abrir tua conta do banco e abrir o boleto e etc. Mas as verdadeiras brachot são coisas que não são contáveis. É isso que o Mordechai, Marcos Glica, sempre fala, que eu sou milionário em tudo aquilo que o dinheiro não compra. Mas a brachá de filho entra onde? Porque é contável e aí... Filhos não são contáveis. Tanto é que você pergunta quantos filhos você tem, a pessoa às vezes evita falar quantos filhos ela tem. E aí fala, mas Rabino, quantos filhos você tem? Aí uma resposta clássica é um de cada tipo. Cada um é único. Mesmo quem é gêmeo, ele é único. Aí quando alguém chega e fala, mas poxa, tudo isso de filho? Você fala, bom, então vem aqui. Qual deles você acha que eu não precisava ter? São as respostas clássicas religiosas. Por quê? Porque cada um é incontável. Cada um é infinito.
Então, achei muito bonita essa explicação, que a brachá recai sobre... Então, a pergunta voltando, por que Hashem, então, conta nosso povo? E aí tem outras explicações, porque quando você conta, você dá importância a Hashem, mas Hashem não contou como números, Hashem contou dando nome para cada um, para cada família, que cada um sinta realmente que ele é importante, que faz a diferença e assim por diante. Comentei agora dos gêmeos, que mesmo gêmeos idênticos, cada um tem a sua missão e ele é indispensável. Nós agora entramos no mês de Sivan e o Mazal, o horóscopo, o signo do mês de Sivan são gêmeos. Então, Sivan é o mês que a Torá foi dada, esse é o marco principal. O que tem a ver gêmeos com a Torá? Uma explicação muito linda é de que toda a ideia de matar a Torá por si ela já era conhecida. A Torá por si, o conhecimento da Torá, Avraham, Yitzhak, Yaakov, os Leviim em Mitzrayim, eles conheciam a Torá. Mas Hashem, o que ele fez na Torá, ele fez notê na Torá. O que quer dizer notê na Torá? Dá a Torá, não deu a Torá. Então você imagina um pai que ele quer organizar as suas finanças antes de falecer. Então ele tem 4 filhos. O que ele faz? Divide igualmente para cada um deles. Deixa já o testamento, tudo organizado. Ele falece, do dia que ele falece, do aleno. Então, os filhos dele, cada um recebe a sua porção. O que cada um vai fazer com aquela porção? Então, depende. O cara que sabe investir vai poder usar aquilo ao longo da vida dele. Aquele que não sabe vai usar em 2 meses, vai torrar e vai acabar. Mas, no dia que o pai falece, Deus nos livre, então, os filhos, cada um recebe a sua porção. Você tem um outro pai, que assim, inclusive, funciona a Mega Sena nos Estados Unidos, que você tem a opção, não de receber tudo de uma vez, mas você recebe isso fracionado. E assim, vai garantir que você vai poder usar ela da melhor maneira possível. Então, obrigado. Então, o pai, conhecendo a índole dos filhos, dependendo como for, ele pode programar de tal forma que a cada ano, ou a cada dia, X vai sair da conta original dele, e os filhos vão receber. Hashem, quando deu para a gente a Torá, muitas pessoas encaram que chegou o dia e Hashem deu para a gente a Torá. Bum, tá aqui tuas leis, tuas ordens, hasta la vista. Faça um bom uso. Quando a gente diz notê na Torá, significa que ele dá para nós todos os dias. Ele não fez uma transferência única, tá aqui, agora usa. Todos os dias você tem acesso àquela conta original do teu pai. No caso aqui, o pai está vivo e saudável, você vai até ele e ele vai te dar nas tuas mãos, de novo, mais uma parcela. Só que a diferença é que o dinheiro ele é contável, a Torá é incontável. Cada vez que você vai encontrar ele, ele vai te dar todo o dinheiro que ele tem, tudo. Porque quando Hashem ele dá para a gente a Torá, ele não dá uma parte da Torá. Ele não vai ser mesquinho, falar, não, mas eu tenho X% que eu preciso dividir. Tem outros também. Ele dá a Torá inteira para cada Yehudi todos os dias. O dia de renovação de contrato, quando é? Shavuot. Rosh Hashanah é para você garantir tua vida, saúde, etc. Renovação de contrato com receber a Torá é em Shavuot. Então o que acontece? Tá mais feliz? Calma, espera chegar a Simchat Torah, que aí a gente faz Simchat Torah. Deixa a gente agora curtir o Shavuot. Então, por que a gente fala que é gêmeos? Existem estudos muito curiosos sobre irmãos, mas especialmente gêmeos, quando eles são separados, por às vezes motivo de adoção e etc., cada um vai para um canto, de repente você percebe que o que cada um faz na vida dele acaba sendo muito parecido um com o outro. Às vezes um fica doente, o outro do outro lado, ele sente. Tem estudos comprovados sobre isso. Então, por quê? Porque eles vieram exatamente da mesma célula, então eles têm uma conexão mesmo à distância. Hashem, quando ele dá para a gente a Torá, ele vem até o Monte Sinai, ele desce, ele faz um contrato com a gente, e esse contrato significa que eu estou conectado com vocês. Vocês são o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Isso não vai ser trocado por absolutamente nada. Esse é o pacto do Matan Torá.
Então, muito além das leis que ele nos deu, das obrigações, do estudo da Torá, é o pacto eterno que Hashem fez com a gente, que ele escolheu a gente como Am Segulah. Essa é uma das explicações porque nós somos os gêmeos. Hashem Tzilcha, Hashem é sua sombra. Quando você está assim, você mexe teu braço para a direita, a sombra vai mexer automaticamente. A maneira que você se comporta, Hashem ele vai junto com você. Hashem não está de braços cruzados lá em cima, vendo Deus nos livre o nosso sofrimento. Hashem imcha imo anochi betzara, ele está junto com você dentro do seu sofrimento. Hashem ele está passando com você. Esse é o laço eterno que ele fez conosco quando ele deu para a gente a Torá. Por isso, o signo de Teumim, o signo de Gêmeos. Porque Hashem ele se conectou com a gente, inclusive está escrito que Hashem Yonati Tamati, está dito em Shir Hashirim, que Hashem ele é Tamati. Tamati significa Hashem é o meu gêmeo. Hashem é nosso gêmeo, ele está com a gente em todas as nossas situações. Eu vi uma explicação muito linda. Nós sabemos que Moshe Rabbeinu ele foi o maior de todos os profetas. Até Mashiach não vai ser tão grande quanto Moshe Rabbeinu em termos de profecia. Ao mesmo tempo, a Torá fala pra gente que Moshe Rabbeinu foi o mais humilde, a pessoa mais humilde da face da terra. E nós sempre questionam como é possível esse contraste, ser o mais humilde e ser o maior de todos simultaneamente. Então, alguém pode chegar e falar, bom, vai ver que Moshe Rabbeinu não sabia que ele era tão grande em profecia. Tá bom, ele recebeu a Torá, tá bom, ele tirou o povo, mas talvez ao longo da história vão ter outros. Talvez antes, Avram era maior. É uma suposição. Só que essa é uma suposição errada. E o mais curioso é por quê? A pergunta é a seguinte. Moshe Rabbeinu, ele era judeu? Sim. Sim? Ele acreditava na Torá? Claro. Ele acreditava nos princípios da Torá? Sim. Claro. Ótimo. Você está rindo? Um dos 13 princípios da fé judaica é saber que Moshe Rabbeinu foi o maior de todos os profetas e que Hashem falou com ele. Então Moshe Rabbeinu ele era obrigado a acreditar que ele era o maior. Ele não podia se enganar e dizer, não, talvez tenha alguém que é mais inteligente que eu, tem alguém que é mais conectado do que eu. Já que ele era judeu, e todo judeu tem que acreditar que Hashem deu a Torá para Moshe. Moshe é o maior de todos os profetas. A profecia dele nunca vai mudar. Então Moshe Rabbeinu todo dia de manhã tinha que ler aqueles animamim que um Yehudi deve ou ler, ou pensar, ou lembrar, que é que Moshe Rabbeinu, então imagina todos os dias você ler, Moshe Rabbeinu tinha que ler. Eu sou, não ia falar eu, mas Moshe, ele é o maior de todos os profetas. Então ele não podia se enganar. Por que a gente está falando isso? Porque Hashem ele escolheu dar a Torá no Sinai. A famosa explicação, o famoso relato do Midrash, que as montanhas brigaram entre si. Elas começaram a discutir sobre quem Hashem vai dar a Torá. Uma era mais bonita, outra era mais alta, outra era em Eretz Israel. E aí Hashem vira e fala, eu vou dar no Monte Sinai. Porque o Monte Sinai ficou em silêncio porque ela é humilde. E quando a gente começa o Pirkei Avot, a gente fala, Moshe Kibel Torá, Moshe recebeu a Torá, Mi Sinai, do Sinai. Ele recebeu do Sinai ou no Sinai? Quem deu para ele a Torá? Hashem. E você fala que ele recebeu a Torá do Sinai. Deveria falar, recebeu a Torá de Hashem no Sinai. E a resposta é, o que permite Moshe Rabbeinu receber a Torá é no Sinai. É o fato dele ser um Sinai. O que quer dizer Sinai? A humildade do próprio Moshe. O que quer dizer humildade? Humildade, se fosse humildade mesmo, deveria ser um lugar reto. Deveria ser na planície. Hashem não deu na planície, Hashem deu em cima de uma montanha. Só que é uma montanha que ela reconhece que a sua grandeza foi dada por Hashem. Assim como Moshe Rabbeinu. Ele falava todo dia, provavelmente, ou lia, ou lembrava, eu sou o maior de todos os profetas, e todo dia ele lembrava, eu sou por sorte. Eu sou porque Hashem me deu isso. Então ele lembrava quem é o potencial dele. Essa é a diferença da humildade com a falsa humildade. A falsa humildade não reconhece as suas virtudes. A verdadeira humildade, ele sabe a sua virtude, ele vai usar ao máximo e acreditando que essa virtude, ela veio de Akadosh Baruch Hu. Então, resumindo o que a gente falou até agora, a primeira coisa a gente falou de que a verdadeira brachá são aquelas brachot que a gente não consegue contar. Segundo, a gente falou sobre o mazal que a gente está. A gente está no signo de Teumim, que são os gêmeos, porque Hashem ele fez um laço de amor conosco, de total participação em todos os nossos afazeres. E depois a gente falou de que
Moshe Rabbeinu foi o maior de todos os profetas e, ao mesmo tempo, o mais humilde de todos. Que isso condiz com o Har Sinai, que é uma montanha, mas além de ser montanha, ela reconhecia, ela era baixa, ela ficava na sua, sabendo que todo o potencial que ela tem veio de Akadosh Baruch Hu. E é isso que fez que a Torá vem do Sinai, porque essa é a característica principal de Moshe Rabbeinu que fez com que ele merecesse trazer a Torá para nós. Só para concluir, tem uma passagem do Pirkei Avot, uma Mishnah que diz o seguinte: Im lamadta Torah arbe. Se você estudou muita Torá, al tachzik tova alatzmecha. Traduzindo ao grosso modo, não fica se vangloriando, não fica se achando. Você estudou muita Torá, você, cara, realmente você estudou muito. Ou seja, tanto que a própria Torá fala que você estudou muito. A Torá é exigente, mas ela vira e fala, você estudou muito. Aí a Torá fala, a Mishnah diz, al tachzik tova alatzmecha. Não pense, não se vanglorie por ela. Ki lekar notzarta. Pois para isso que você foi criado. Em outras palavras, a explicação simples, você não fez mais que a tua obrigação. Você estudou? Ótimo, pode continuar estudando. Isso é bom para você. Você não fez mais que a tua obrigação. Não tem motivo nenhum para você se vangloriar. Aí você vai dizer, bom, mais ou menos, né? Porque tem muita gente que também foi criado para isso e não fez. Eu fiz. Tá certo que tá todo mundo ganhando salário, mas, poxa, eu me sobressaí, fiz o maior número de vendas. Então, dá para eu voltar para casa batendo no peito, falando, ó, eu estudei. Não, mas diz a Mishnah, não. Você não tem que se achar nada, zero. Você foi criado para isso. Então, eu vi uma explicação de que essa Mishnah não está dando para a gente só uma ordem, uma regra, ó, não fica se achando. Não, ela está te dando para você a ferramenta que você precisa para não ficar se achando. O que significa isso? Se você nasce com um potencial, por exemplo, incrível, de música, você vê às vezes crianças, já deve ter visto no YouTube, uma criança de 5 anos, senta lá no piano, começa a tocar melhor que qualquer pianista. O que ele tem? Um dom nato. Ele tem um dom nato. Ele pode chegar e falar, olha quantas horas de esforço, de estudo, como que eu consegui chegar numa coisa dessas? Lekach notzarta. Lekach notzarta significa você nasceu para isso, significa você nasceu com essa obrigação. Não estamos falando de alguém que ele é filho do Mozart ou do Beethoven, e ele fala, bom, eu nasci numa casa dessa, eu preciso fazer jus, senão fica chato. Eu preciso herdar o meu pai na música. Então ele se matou, estudou. Aí, tá vendo? Tudo bem, não fez mais que obrigação. Na nossa casa, esse é o mínimo. Não, ele se esforçou para isso. O que a Mishnah está dizendo é que Lekach Notzarta, você já nasceu com essa facilidade. Todo Yehudi já tem esse dom nato de estudar a Torá. Então não tem por que você se vangloriar. Tá certo que você estudou, mas a capacidade tua de você estudar já está no teu DNA. Nós somos o povo do livro. Nós somos o povo que naturalmente quer se conectar e estudar a Torá. Mais ainda, você foi feito para isso. O que significa isso? A humildade que um Yehudi ele pode ter, mesmo estudando a Torá, também é uma dádiva de Hashem. Tem gente que é humilde naturalmente. Tem gente que não. Tem gente que é o contrário. Mas tem gente que é humilde naturalmente. E a pessoa... Eu ia falar eu. Você conhece? Tinha lá em Yom Kippur, estava lá o Rabino falando, ele chegou e falou, Hashem, você é tudo. Hoje é o dia mais importante, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Hashem, por favor, nos perdoe. Aí chega o Hazan e fala, Hashem, você sabe que eu não sou ninguém, eu não sou nada, por favor, nos perdoe. Aí chega o Shmerel, o Yankale lá, Hashem, você sabe que eu sou ninguém? O Rabino vira para o Hazan e fala, quem esse cara acha que ele é? Então, a verdadeira humildade também é um presente de Hashem. Moshe Rabbeinu, a humildade dele, ele sabia inclusive que ele era humilde, sabia? Moshe Rabbeinu sabia que ele era humilde. Inclusive, está na Gemara, final do Masechet Sotá. Eu falei isso no Shavuot passado, talvez vou retomar esse ano. Olha que incrível. Rabbi Yehuda Anassi, ele fala, sabe, ele fala, tem na passagem da Gemara, fala que depois que faleceu Rebbe, não tem mais humildade. Aí chega um sábio, se não me engano era Rabbi Yossi, ele fala, como assim não tem mais humildade? Eu estou aqui. Parece brincadeira, mas é verdadeiro. Por quê?
Porque Moshe Rabbeinu, inclusive a humildade dele, ele sabia que era uma dádiva de Hashem. O judeu não tem que ser uma pessoa dedicada? Não tem que ser estudioso? Não tem que ser humilde? Também, eu sou humilde porque Hashem me deu essa dádiva. Ele me deu a capacidade de estudo, me deu a capacidade de ser humilde. Ah, mas olha que legal, eu sou humilde também. Não vocês não estão entendendo. Não é a humildade nossa que quer falar que é humilde para poder se vangloriar. Não é a falsa humildade. Ele realmente era humilde. E ele sabia que a humildade dele era um presente de Hashem. Eu não tenho nada por que me achar. Nem pela minha humildade. Então, o que Lekach Notzar está voltando à Mishnah. Quando a Mishnah diz, quando você estudou muita Torá, não se vanglorie, porque para isso você foi feito. Para isso você foi feito significa, você já nasceu com esse dom. Inclusive do dom da humildade. Essa dádiva você também tem. Ah, mas estou vendo que tem muita gente que estuda e fica se achando. É porque ele ainda não se conectou com a verdadeira Torá. A verdadeira Torá, a base dela é Sinai, aquilo que a gente recebeu do Sinai. Qual que é o resumo de tudo aquilo que a gente está falando? Que a gente está aqui para servir. A gente não está aqui para ser servido. O ser humano, ele gosta, ele quer ser servido, mas a verdadeira satisfação e alegria, quando você percebe que você tem a maior dádiva do mundo, que você está aqui a serviço. Quando você está aqui a serviço de alguém, pega uma criança na sala de aula, que ela está fazendo bagunça, e não está estudando, de repente o professor fala, vai lá na sala do Xerox, busca a prova. De repente ele se sente relevante e importante. Nós temos a maior relevância que existe. Não porque nós somos importantes. O que quer dizer o povo escolhido? Sou o povo escolhido. Somos escolhidos para ser humildes. Somos escolhidos para a gente ser o modelo e exemplo. A exigência que a Hashem tem conosco é muito grande. Lekach Notzarta, você foi criado para isso. Então vamos se preparar para receber a Torá, lembrando dessa humildade. E a humildade nós temos naturalmente. A verdadeira humildade significa você se conectar com a Kadosh Baruch Hu, entender o tempo todo que você está aqui numa missão. Você está aqui para fazer a vontade de Hashem. Concluí com uma história muito linda. Isso eu ouvi diretamente da pessoa que relatou a história que aconteceu com um amigo dele. Ele estava numa yeshiva, e nessa yeshiva, tipicamente, focava muito no estudo e na genialidade. Quem se destacava na yeshiva era o cara que era mais gênio, o cara que conseguia provar que o professor estava errado. Isso é costume nas yeshivot, sempre foi assim em muitos centros de yeshivot. E ele não tinha uma cabeça muito boa, pelo menos achava que não tinha. E ele foi conversar com o professor, falou, olha, estou aqui estudando, estou me matando, estou me esforçando, só que eu não consigo superar, não consigo chegar nem aos pés dos meus amigos. Aí ele falou para ele aquilo que nossos sábios ensinam, se esforça, quem se esforça vai conseguir, se esforça, se empenha. Mas ele não estava satisfeito, porque ele estava se esforçando, ele não estava conseguindo. Ele vai visitar outro rabino, e outro rabino, e outro rabino. Mas se todo o objetivo da yeshiva é você chegar nesse nível, ele não estava chegando. Ele estava muito chateado, ele estava querendo sair da yeshiva, ele queria largar os estudos, porque ele estava realmente muito frustrado. E esse amigo, Rabino Slavatitsky, da Antuérpia, ele conta que ele estava com ele na yeshiva, ele falou, por que você não escreve uma carta para o Rebbe? Ele falou, Rebbe, quem é Rebbe? Ele falou, escreve uma carta para o Rebbe. Aí ele, tá bom, escreveu uma carta. E o Rebbe respondeu para ele as palavras da Mishnah. Que a Mishnah fala, Ani nivreiti leshamesh et koni. Ou, conforme outra versão ali, no nivreiti ela shamesh et koni, que significa, eu fui criado para servir o meu Criador. Não está escrito que você foi criado para ser o maior gênio da yeshiva. Em nenhum lugar está escrito isso. Você foi criado para servir a Hashem. O que significa isso? Você tem uma missão. Não necessariamente a tua missão vai ser o maior. Claro que se você estudar, você vai se esforçar, você vai ter empenho, mas talvez não é a tua missão ser o Rosh Yeshiva. Tem gente que foi feito para ser o cara que atende SOS Mitzvot. Você liga para ele, qualquer mitzvah que você precisa, o cara está pronto para te atender. Tem gente que foi feito para outras coisas. Essa é a sua missão. Você tem que procurar qual é a sua missão. E para isso que você está aqui no mundo. Você tem que procurar o Lekach Notzarta. Você foi feito para isso. Cada um tem que saber qual é a sua missão principal. Claro que a gente tem que se desafiar. Um Yehudi não pode dizer, não, mas então não preciso da Torá, porque eu gosto de fazer mitzvah. Todo mundo tem que fazer tudo. Mas o teu foco principal, o teu objetivo principal, você precisa ver qual é o teu chamado. Para que Hashem te colocou aqui nesse mundo. Isso ele falou, tranquilizou ele. E mudou completamente a vida dele. A gente precisa saber que no Matan Torá, Hashem chamou cada um do povo de Israel.
e falou, eu conto com você individualmente. Eu preciso de você, eu estou contando com a sua mitzvah. E como o Rambam ele diz, a sua mitzvah pode ser como um fio de cabelo, como uma pena em cima de uma balança que ela está igual. O mundo inteiro ele pode estar igual entre méritos e o contrário, e a tua mitzvah é aquela que vai fazer toda a diferença. Bom dia, que a gente tenha um Chag Sameach, se Deus quiser. Mas se a pessoa sabe até o fim da vida qual é a missão,